Os Trapalhões são seus ídolos. Você começou desde 5 anos de idade, você foi fazer Gente Inocente, você passou no Gente Inocente, que é do Hilton Franco, meu saudoso Hilton Franco, meu diretor, que foi a minha carreira, um dos responsáveis pela minha carreira é o Hilton Franco. Não é? Temos o Hilton Franco e Silvio Santos. E eu você tenho os trabalhou dois. com o Hilton Franco no Gente Inocente? Foi. Cara? O Hilton foi uma coisa interessante, porque eu fui pra Record, eu fui fazer um teste na Record, eu tinha 4 anos. E eu queria, porque queria. Gente, assim, na realidade, a minha vocação surgiu quando eu tinha 3 anos de idade. Não me pergunta como. Aos 2, eu queria ser cantora. Eu sou de uma família... Você pediu ou sua mãe eu te pedi. levou? Ah, olha Eu pedi. só. As pessoas perguntavam como é que era meu nome, e eu dizia assim, Yaya. Eu não entendi. Não, tô falando que... Aí as pessoas perguntavam meu nome, e eu dizia assim, Yaya. Aí eu disse assim, mas uma menina com um nome tão bonito, né? O que você quer ser quando crescer? Cantola. Então eu queria ser cantora. E aí, porque assim, eu adorava o Roberto Carlos, sempre foi meu ídolo. E o Moacir Franco tinha um programa na Record, maravilhoso, em que o Guto Franco, o filho dele, trabalhava. Eu tinha 3 anos e a Rosana Garcia tinha 5. E ela já trabalhava. A Rosana também estava nessa? Amiga nossa, minha ama, Rosana. Isabela é 2 anos mais nova que eu. E a Rosana, 2 anos mais velha. Eu tinha 3, a Rosana tinha 5. E aí eu vi aquela menina lá e eu dizia assim, mamãe, me leva lá, minha mãe, tá. Tipo, só que aí quando ela viu que eu comecei realmente a, digamos assim, pentelhar ela falou assim, você quer tirar foto pra fazer comercial? Eu falei, eu quero. E minha mãe me levou pra tirar fotos, aquela coisa toda e tal. E ela saiu distribuindo as minhas fotos em agências de modelos, de comerciais. Comerciais, E aí eu fiz meu primeiro comercial aos 3 anos e meio. Foi Lanches Mirabel. E aí... Eu adorava isso. Mirabel, né? Não, parece que não. Eu adorava isso. Teria aquele biscoitinho. Meu recreio era comer isso. Então, era uma festa. Tava sendo lançado. Isso em 1971, tava sendo lançado. E aí eu fui a garota propaganda também daquele macarrão instantâneo que todo mundo conhece. Miojo lá. Miojo, porra. Eu gosto de miojo. É gostoso mesmo. Eu fui a garota propaganda há 54 anos atrás. Que aí eu fui fazer esse comercial, porque como eu tinha carinha de japonesa, e aí o cara me viu dos Lanches Mirabel e me convidou pra fazer esse. A partir dali, a gente conhecendo gente de televisão, apareceu um teste pra eu fazer na Record pra uma novela chamada Pingo de Gente. Pingo de Gente, olha isso. Aí eu fui fazer o teste pra essa novela lá na Record, em São Paulo. E aí eu não fui aprovada no teste porque eu era muito pequena. E quem lia, eu não sabia ler. Minha mãe lia pra mim. Você decorava, você memorizava. Você tinha quantos anos? Eu tinha 4 anos. 4 anos? Minha mãe adorava falar 4 anos e meio, porque começou de novembro. Idade da minha neta, cara. 4 anos é bem pico-ruxo mesmo pra fazer... Pra decorar coisa. Não me pergunta. A minha mãe lia e eu dava... Minha mãe não dava a menor interpretação. Minha mãe lia o que a gente chama de branco e eu... Aí eu decorava o meu e decorava o do outro. Eu sabia o que o outro falava. Uau. E aí, quando eu fui fazer o teste, eles ficaram apaixonados por mim. O Zé Luiz Pinho e o diretor, o Valdemar de Moraes, ficaram apaixonados por mim. Só que aí, essa história, minha mãe contava, eu me lembro de alguma coisa. Minha mãe contava que o Zé Luiz Pinho veio e falou assim, fala pro titio aqui aquela parte. Aí eu disse assim, não vou falar. A minha mãe achou estranho, porque ela disse que eu vi, entrando no estúdio, uma menina maior do que eu. Eu prestei atenção, eu filmei a menina entrando, e aí eu emburrei. Olha só. Por quê? Porque eu tinha visto que tinha uma menina maior do que eu já fiquei assim, não vou me querer, então não vou fazer papel de idiota. Só que aí o Zé Luiz Pinho veio de novo, fala aquela parte pro titio. Não quero falar. Aí minha mãe me olhou assim e tal. O que foi? Nada. Ela falou, bom. Só que aí o Valdemar de Moraes veio falar com ela e falou assim, olha, eu adorei a sua filha é maravilhosa, é o que a gente precisa, o autor não quer ela, mas eu sou o diretor, eu quero. A senhora assina o contrato? Minha mãe falou assim, não. Quando ela falou não, essa cena eu tenho na minha cabeça. Eu no meio dos dois, gente, chorando. Como assim não? Ela ia tirar o sonho da minha vida. Eu comecei a chorar, a minha mãe falou assim, não, porque quem quer ela não sou eu. Então assim como agora ela disse não, se eu assinar um contrato, ela vai ser obrigada, né? E eu vou ter que obrigar minha filha a fazer uma coisa que eu assinei e que agora ela não quer. Então, como é ela que quer, não sou eu não vou assinar. Você não queria?
A minha mãe ficou com medo de que aquilo fosse uma responsabilidade muito grande. Sim. Ser protagonista de uma novela com Zanoni Ferriti. A minha mãe ia ter que pegar Najara, vem aqui, ó, vamos decorar o agora não quero. Já imaginou? Sim, você tinha que querer. Fogo de palha. Minha mãe falou assim, o quê? Pra ela fazer uma novela inteira, ela falou assim, é ela que quer... Menino, protagonista. Exatamente. A minha mãe sabia a responsabilidade. Eu saí de lá, Sérgio, pé da vida, chorando. E a minha mãe era brava. Ela assim, fica quieta, cala a boca. Tipo, engole o choro. Mas assim, eu tava revoltadíssima. Mas foi a sorte, porque descendo as escadas ali da Record, em São Paulo, o Durval de Souza vinha vindo e falou assim, o que essa menininha tão linda tá chorando? Aí minha mãe, cala a boca. Não, é porque ela não passou num teste e tal, pra uma novela. Chora não, titio vai fazer um programa, titio te chama. Vem aqui na sala do titio. Aí pegou o telefone, aquela coisa toda, o telefone era de recado, mas ó, uma semana depois ele me chamou e eu estreiei no programa Grande Gincana, que era o sonho da minha vida, tá na televisão. Na Record, né? Na Record. Aí eu estreiei no mesmo, com 4 anos e meio, aí eu dizia monólogos, apresentava o Arrelia pra ele, perguntava, minha mãe só sabia ali, minha mãe falou assim, não, quem lê pra ela sou eu, mas ela decora. Ah, ela decora? Decora. Aí fez um teste comigo, ele viu que eu era desenvolta. Como que era o programa? Era o quê? O Dedé Santana e o Renato Aragão estavam começando. Era um programa de variedades. Não existia um programa igual a esse. Ele se chamava Grande Gincana. E eu me lembro que tinha o Dedé e o Renato fazendo palhaçadas, que minha mãe se lembra que eles passavam com a escada. Eu entrava e dizia, apresentava o Arrelia Pimentinha, aí tinha o Arrelia Pimentinha. Caramba, então, assim, tu é da história da TV. muito, né? Tu é da história. Cara, assim, eu gravava pequenininha, pô. E eu me lembro dessas coisas. Eu me lembro desse caso, assim, que eu fiz xixi no palco. Gente, eu fiz xixi no palco. Quando eu vi a poça, assim, aquele xixizinho, eu só dei 2 passinhos, assim, e continuei, como se nada tivesse acontecido. É criança, criança, bicho. Assim, a realização da minha vida. Eu não ganhava nada, Sérgio. Eu ganhava presentes. Ele tinha um patrocínio, então era de graça. Eu gravei 13 programas, quase como se fosse ao vivo, a gente gravava sábado e ao ar domingo. E aí eu não ganhei nada, mas assim, ganhei experiência, foi maravilhoso. Claro. Mas você lembra dessas coisas? Lembro. Você tem essas memórias? Tenho, porque eu esqueço tenho. tudo de Não esqueço, não. Assim. Não, você tá sabendo de requintes de Não, nomes, de diretores, de coisas. Eu não sei lembrar isso. Você lembra o que te contaram ou você lembra assim? Não, eu tenho vívido essas coisas. Eu tenho vívido essas coisas, assim. Tenho. Eu me lembro até da roupa que eu tava usando, gente, é muito louco. É diferente, né? Para uma criança. É uma muito. história muito diferente para uma criança. Nenhuma criança tem uma... emocionante, não. E aí, quando o programa acabou, o Durval falou assim, olha, não se preocupa não, tem o Wilton Franco, ele vai começar um programa aí, Aí ele escreveu um bilhetinho, ele gostou muito do meu pai, da minha mãe, ele pegou e escreveu um bilhetinho e disse assim, olha, a senhora vai lá na sala do Wilton Franco, procura ele e dá esse bilhete pra ele. Aí eu me lembro que o Wilton tava voltando pra Record, com esse programa dele, que era o Gente Inocente, que ele já tinha na Tupi. Ele foi pra Record e botou essa Gente Inocente, pra poder mudar. E aí, o Durval soube, falou assim, a menina é maravilhosa, pegou, entregou. Aí meus pais procuraram ele na Record, bateram lá na porta, aí entregou um bilhetinho, ele leu o bilhetinho e falou assim, se é o Durval que mandou, tá tudo certo, você já tá no meu programa. Assim, sem nem testar, porque o Wilton adorava criança, né? Ele tava com ferrugem, aí ele tinha umas crianças, o Tavinho. Ele lançou muita gente. Tinha uma menininha que eu esqueci o nome dela, que era a paixão da vida dele, um toquinho de gente, assim, que... E aí, era o Moacir Franco que apresentava? Não, era o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro. Ele levou o Lúcio Mauro pra Record, ele levou o Mário Alimari, Rogério Cardoso, Roberto Barreiros, levou essa turma toda pra lá. O Wilton Franco, pra quem não sabe, essa geração, então, o Wilton Franco foi meu diretor. O Wilton Franco tinha dirigido o Chacrinha, dirigiu o Flávio Cavalcante, dirigiu ela quando era pequenininha. Gente Inocente. O Wilton Franco era um gênio, cara. Muito. O Wilton Franco é classificado... Povo na TV, né? O Wilton Franco é classificado entre os 3 tops de diretores que existiram aí. Era ele, o Carlos Manga, sim. Sacou, Daniel Filho. Ele apresentava também, não apresentava? Depois, com o tempo, ele começou a apresentar. Sim, não, na época do Povo na TV. Eu conhecia a cara dele, a gente conhecia a cara dele. Né? Ele era diretor do Flávio Cavalcante, lembra que ele era diretor, ele não aparecia. Ele era muito famoso. Ele fez o Povo na TV, que era aqui agora, que revolucionou a televisão brasileira.
né? Tinha eu, Cristina Rocha, Zé Cunha, o Roberto Jéssica, que trabalhava no programa, ele era advogado do programa. Eu assistia, eu não perdia. Wagner Monte, meu porra. Do Wilton, né? Porque depois a gente se encontrou depois.